Ceni, embaixador da ESPN nessa Copa Libertadores, acaba de ganhar um presente do Rogério Ceni, dois dos maiores ídolos da história do São Paulo, talvez os dois maiores ídolos da história do São Paulo, jogaram juntos, conviveram juntos de 90 até 93 e depois, em 98 e 2000, conquistaram juntos 2 campeonatos paulistas, né? Eu como coadjuvante e o Raí como principal jogador merecedor. Foi o maior ídolo do São Paulo que eu pude ver jogar. Talvez a grande fonte de inspiração para o início, né, dessa paixão que é a Copa Libertadores para todo São Paulino. Uhum. Você se lembra do Rogério chegando ao São Paulo ali em setembro de 1990? O Raí ainda, no final de 90, ainda não uma época de afirmação, mas ainda não era o Raí, né, Raí? Eu não lembro dele chegando, mas eu lembro dele crescendo nas equipes de base, depois começando a treinar com a gente, depois já ficando ali participando com o grupo, indo viajando, né? Mas foi impressionante, assim, chegou um goleiro, tá, daqui a pouco ver treinando 1 ano, 2 anos, ver a evolução que ele teve e depois a gente viu por quê e aonde chegou, né? E a história que vocês construíram, como disse o Rogério, a época agonista, lembrada até hoje pelos torcedores que terminaram a noite cantando olê, 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 telê, telê. Eu acho que é noite de Libertadores, Morumbi, tem bastante a se lembrar do professor Tele Santana. Foi um cara muito importante para escrever esse bicampeonato de Libertadores, 92, 93. Eu na reserva, o Raí como protagonista, né, nesses títulos. E eu acho que o torcedor lembra, né, quando vem. Uma pena que o público um pouco pequeno hoje também, devido a tempo na cidade, muita chuva. Dificuldade de comprar ingresso também. Também parece que dificuldade de comprar ingresso. E também eu acho que vinha de uma derrota num clássico, isso, né, faz com que o torcedor dê uma desanimada. Mas acredito também que trará também mais gente para incentivar no próximo jogo contra o São Lourenço aqui. E depois de 98, aí voltei, ele era meu capitão, né? Verdade. 98 voltou, Dario queria que ele fosse. Teve jogo, um combinado Santos e Flamengo, foi a tua volta, Foi em janeiro, dia 25 de janeiro. Aí, acho que era o Dario, o treinador, se eu não me engano, né? Dario Pereira, não? Não lembro. Ou já era o Nelsinho, não sei. Não, foi a época que aí o Dario falou, deu a escalação do time e tal, Barreira, Teio e tal. Aí ele me fala, se tiver pênalti, bate Dodô. Eu falei, Dodô, se tiver pênalti, bate o Raí, não chega perto da bola, Dodô. E por coincidência, eu disse, se tiver falta, também bate o Raí. Mas por coincidência, ele já tinha saído do jogo, teve uma falta e eu fiz o gol. Foi um jogo, acabou 1-1, eu tive a oportunidade de fazer o gol nesse jogo. A gente estava lembrando desse jogo, por sinal, hoje, né, Raí? Foi um jogo comemorativo, né? Uns 5 meses antes de eu voltar da final de 98 e foi bem legal. Chegou parecendo que já fazia parte do time, né? Entrosado, teve um desempenho bom. Eles ainda tinham dúvida se iam colocar ele ou não. Disse, vou colocar não, vamos tirar nem que seja o goleiro, sai o goleiro, entra ele para jogar o jogo contra o Corinthians, aquele segundo jogo da final, né? Só pegar aqui rapidinho uma réplica em miniatura da Copa Libertadores. Os dois personagens desse Sport Center, nosso embaixador Raí e o capitão Rogério Ceni, os dois já levantaram esse troféu, o Raí por 2 oportunidades, 92, 93, o Rogério Ceni em 2005. Fomos os únicos, né? Os únicos, verdade. Os únicos jogadores do São Paulo a levantar esse troféu. São Paulo, que é, ao lado do Santos, os 2 maiores vencedores de Copa Libertadores no nosso país, no Brasil. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Prazer, um abraço a todos. Ficamos muito tempo, né, falando, né? Obrigado. Mas eu vim aqui especialmente pelo Raí, para poder ver. Faz tempo que eu não vejo. A gente sempre jogava junto Fundação Gol de Letra. Esse ano eu não pude participar, né? E fico feliz. A ESPN ter amado um time tão bacana, né? Esse dia eu encontrei o Rincon no primeiro jogo. Hoje eu vejo o Raí aqui. Alex, né, na casa aí, trabalhando. Sorin. O Max, eu vi, Sorin. Yarley. Eu acho que fica bacana, porque são atletas que viveram futebol, tem uma visão muito legal para passar para o torcedor. O Zé Elias é nos carrinhos também? O Zé já é tradicional. O Zé eu vejo nos programas em geral, ele, né, não é só. Mas são caras que vivenciaram o futebol e têm uma visão talvez mais recente até do que é o futebol moderno, jogadores que pararam às vezes há muito pouco tempo, né? Podem passar uma visão, principalmente do que é uma Copa Libertadores.